Muito boa tarde a todos. Então, estamos hoje aqui novamente em direto para as vossas casas, para os vossos escritórios, através de mais um webinar plugin by Foco Hoje. Como sabem, este é o espaço dedicado à partilha de conhecimento, ferramentas e práticas que procuramos contribuam para ajudar e capacitar pessoas e organizações para estes desafios emergentes que nos vão sendo colocados por esta pandemia, por estes períodos de confinamento que atravessamos. São desafios problemáticos, são desafios para os quais é necessário nos capacitarmos e relativamente a essa questão, relativamente às temáticas que temos vindo aqui a explorar, selecionamos esta temática para este webinar da gestão de projetos, mais especificamente o conjunto de exigências, não só em termos de competências que esta pandemia veio colocar aos profissionais desta área, mas também as competências organizacionais que são colocadas às próprias organizações ao nível e no âmbito da gestão de projetos. A gestão de projetos sempre foi uma metodologia de organização e gestão adotada pelas empresas e, eu diria, até de forma crescente nos últimos anos. E, portanto, neste webinar iremos procurar abordar qual é o conjunto de exigências e competências, não somente técnicas, mas também comportamentais, que o atual profissional gestor de projetos deverá ter e incorporar para responder a estes novos tempos em que vivemos. Iremos também abordar em que medida é que as próprias organizações, empresas, estarão efetivamente preparadas para adotar as transformações necessárias neste âmbito da gestão de projetos para dar resposta a estes desafios emergentes que nos têm sido colocados. Para responder a estas questões, para dinamizar este webinar, convidamos dois especialistas na matéria, a quem desde já agradeço imenso a disponibilidade para estar hoje aqui connosco, o António Andrade Dias e o Miguel Carvalho Melo, que depois, portanto, de seguida irão dinamizar este webinar, sendo que depois também, como habitualmente, no final, iremos deixar um espaço de cerca de 10, 15 minutos para aqui, através do bate-papo ou do menu de Answers and Questions, nos forem colocando algumas questões para debatermos no final. Antes de passarmos então à dinamização do webinar, eu vou só fazer aqui uma breve apresentação dos nossos dois interlocutores de hoje. O António Andrade Dias é vice-presidente na IPMA International Project Management Association, tem desenvolvido a sua atividade como docente em diversas universidades portuguesas, espanholas e brasileiras. Podemos destacar aqui a PBS, a Universidade de Minho e a UAL. É fundador e partner da Pomegranate, responsável pela área de consultoria. Licenciado em Gestão, pós-graduação em Gestão de Projetos pela Universidade de Bremen, na Alemanha, MBA pela Florida University, foi responsável desde 1988 pela implementação em Portugal de projetos no âmbito do quadro comunitário de apoio. É palestrante e conferencista em escolas de gestão e eventos IPMA e PMI e tem atuado como consultor e gestor de projetos, programas em entidades públicas e privadas, quer a nível nacional, quer a nível internacional. O Miguel Carvalho Melo foi presidente da direção da APOGEP, da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, sendo atualmente diretor de Relações Internacionais. É também diretor executivo para a região EMEA da GPM Green Project Management. Fundador e partner da Pomegranate, responsável pela área da formação, criou duas software houses e foi partner da Bright Partners, empresa de consultoria especializada em PPM, Project and Portfolio Management. E também foi diretor-geral da Bright Academy, empresa de formação da Bright Partners. Criou e coordena o MBA Executivo em Gestão de Projetos Sustentáveis na Autonomous Academy e é responsável por módulos de gestão de projetos em diversos MBAs, pós-graduações e mestrados. Tem mais de 25 anos de experiência de formação profissional de gestão de projetos em Portugal, Bélgica, França, Reino Unido, Suíça, Angola e Brasil, quer na língua portuguesa, quer em língua francesa e inglês. E é certificado pelo IPMA, APOGEP, pela GPM e pelo PMI. Portanto, estamos aqui na presença, efetivamente, de dois tremendos especialistas com um tremendo currículo nesta área de gestão de projetos. Tem o nosso convite para virem aqui connosco partilhar a sua alargada experiência. E sem mais demoras, passava então a palavra ao Miguel Carvalho Melo para iniciarmos, darmos arranque aqui à dinamização do nosso webinar. Ora, muito obrigado e boa tarde. Vou começar aqui por partilhar o meu ecrã. Este aqui.
E pronto. Já estão a ver, não estão? Sim. Pronto. Eu tenho aqui este. Aqui meio, já está. Muito bem. Ora bem. Por isso, depois desta apresentação, este primeiro slide é um bocado irrelevante e por isso vou passar à frente. Ora, o que é que nos está a acontecer? Está-nos a acontecer a todos uma transformação digital aceleradíssima e forçada. Isto é tema que tem vindo a ser debatido em inúmeros contextos e toda a gente anda a falar nisso, porque inclusivamente mesmo aquelas organizações que estavam um bocadinho mais renitentes a fazer um percurso de transformação a partir de março do ano passado, ou foi a bem ou foi a mal, mas teve que ser. Esta transformação digital é uma coisa que na realidade já vem a começar há uma série de anos. No entanto, como eu estava a dizer, este último ano a aceleração neste processo foi absolutamente enorme. O processo já era acelerado, não é? Porque se olharem para este graficozinho, e isto é uma coisa que toda a gente conhece, este crescimento foi um crescimento exponencial ao longo do tempo, com agora um pico, isto neste momento deve estar assim uma reta na vertical, e que foi potenciado por uma situação muito particular, é que nós hoje vivemos num mundo AC/DC, é antes Covid e depois Covid. Este AC/DC não é este AC/DC, apesar de infelizmente para alguns ter sido I Hate well, to Hell e para outros o Stairway to Heaven, mas neste momento, e é engraçado porque estes primeiros slides eu preparei-os para uma apresentação que eu fiz em março ou abril do ano passado, e na altura eu estava a pôr isto e a dizer, pronto, agora mais uns meses e tal, e a gente já estamos no DC, que é depois de Covid. Enganava-me eu e meio mundo, porque passado praticamente um ano, cá continuamos, fechadinhos em casa e tal. Pois, porque as coisas nem sempre são como nós pensamos. E certamente já ouviram falar neste acrónimo do VUCA. E o ecossistema de evolução é sempre VUCA. Nós passamos de um planalto de estabilidade para a volatilidade, da certeza para a incerteza, da simplicidade para a complexidade, da clareza para a ambiguidade, e por isso saímos da nossa zona de conforto e fomos para a zona de desconforto. E isto requer adaptações. E a análise deste contexto requer adaptações. E não há volta a dar, isto é o adaptar ou morrer, porque quando as coisas acontecem ao ritmo aceleradíssimo que aconteceu neste. Não chegou a um ano. Não chegou a um ano, e nós, se olharmos à volta e se olharmos para o tecido empresarial em todos os setores da economia, nós assistimos a isto. Mesmo naqueles setores em que nós poderíamos dizer, epá, estes desgraçados aqui, com esta coisa da pandemia, não se vão safar de maneira nenhuma, porque isto não há maneira de dar a volta a esta área de negócio. Houve sempre alguns que arranjaram maneira. Há sempre alguém que descobriu uma forma qualquer, que inovou, que criou um novo tipo de serviço, que se reinventou completamente, uns melhores do que outros, uns foi uma adaptação só para não morrer, porque continuam, coitados, muito aflitos, e isto não está fácil. Enfim, para alguns foi oportunidades, mas para a maior parte não foi, e não está fácil. Mas há uns que conseguiram não morrer, conseguiram adaptar-se. Porque quem não se adapta, morre. Não há volta a dar. Eu, há uns anos atrás, estamos a falar século passado, há uns anos atrás, costumava dizer que a única exceção a isto era a banca. Fizessem as asneiras que fizessem, aquilo dava sempre dinheiro. Infelizmente para todos nós que andamos a pagar a fatura disso, já não é verdade. E agora está aí na ordem do dia uma nova injeção de capital para o novo banco. Por isso, já não é verdade. Seja qual for o setor de atividade, é ou adaptar, inovar ou morrer. Qualquer organização que se mantenha a fazer aquilo que toda a vida fez, da mesma forma como toda a vida fez, é só uma questão de tempo. Daí que, há uns anos atrás, não me lembro agora quem é que foi o indivíduo, por acaso tinha visto isso numa qualquer, não tomei nota, esqueci-me.
alguém que cunhou este termo do digital darwinism, que é a adaptação. A adaptação, obviamente, não é só o mundo digital, é a adaptação a tudo. Mas neste momento, a questão da adaptação ao mundo digital está aqui muito premente, porque mesmo setores de atividade que à partida poderiam dizer, mas essa parte do digital, eu sou um restaurante, o que é que eu tenho a ver com o digital? Isto não tem aqui uma máquina registradora mais sofisticada e tal, mas pronto. Já mudaram, vi uma notícia muito engraçada ontem na televisão dos indivíduos ali na região de Chaves, que juntamente com os parceiros espanhóis criaram um serviço de entregas de refeições ao domicílio, porque se bem que nas grandes cidades há Uber Eats, há Glovo, etc., em cidades mais pequenas isso não existe, e eles criaram um serviço que neste momento já está espalhado por variedíssimas cidades, com muitos parceiros, e fizeram com que muitos restaurantes não afundassem completamente e criaram ali, reinventaram-se, lá está. É a adaptação ao mundo digital. E como é que as organizações evoluem de um modo geral? Ora, é fazendo qualquer coisa de novo, criando novos produtos, novos serviços, transformando aqueles que têm, e por isso, como eu tinha dito há pouco, é o adaptar ou morrer. Onde é que entra aqui a gestão de projetos no meio disto tudo? E onde é que eu quero chegar com isto tudo? É que um dos grandes problemas em muitas organizações, e há muitas que ainda não perceberam isso, é que o agente da mudança em qualquer organização é o projeto. Porque um projeto é qualquer coisa que é único por natureza, que vai dar origem a uma transformação, um novo produto, um novo serviço, um resultado. Ora, o que é que acontece? Aquelas organizações que mantêm uma estrutura funcional, clássica, já preconizada por Sr. Taylor há quase 2 séculos atrás, desenhada para assegurar as operações, por vezes, nem todas, felizmente, mas por vezes, têm uma extraordinária dificuldade de se adaptar àquilo que são as necessidades específicas do projeto. E depois aquilo que fazem é pegar num projeto e tentar encaixá-lo à força numa estrutura orgânica que não foi concebida para levar a cabo projetos. Só pode correr mal, não há mesmo outra hipótese. Só pode mesmo correr mal. Ora, sendo os projetos o agente da mudança, o que é que depois acontece em muitas organizações? Quando se vêem aflitas com a incapacidade de gerir projetos de uma forma como deve ser, enfim, pelo menos não seja uma grande desgraça, mas desejavelmente que tenham algum sucesso. E porque às tantas há uma quantidade de projetos a fazer ao mesmo tempo, e porque há aqueles que eles querem fazer porque vão criar novas coisas, mais os outros que podem vir de fora como obrigações que conduzem a ter que se levar a cabo um determinado projeto. Às tantas as pessoas estão afogadas no trabalho do dia-a-dia e mais os projetos ainda por cima. E quando aparece alguém, como eu ou o António, a dizer, olha, há aqui uma forma diferente de fazer isso, não tenho tempo. Desculpa, estou cheio de trabalho, não tenho tempo. Não tenho tempo para estar a assistir aqui a um webinar, não tenho tempo para fazer uma formação, não tenho tempo para ouvir alguém explicar-me que se calhar há outro caminho. E todos nós, na nossa vida pessoal ou profissional, alguns na vida, já fizemos o papel do indivíduo que puxa a carroça das rodas quadradas. Quer dizer, não tenho tempo, agora não posso, depois logo vejo, agora não tenho tempo para parar para pensar, não tenho tempo para ver isso. Todos nós já fizemos este papel. Ora, consequentemente, a capacidade para gerir projetos tornou-se cada vez mais uma coisa absolutamente essencial. Isso pode nos levantar aqui um problema. E o problema é que, certamente, quando nos começam a dizer que nós precisamos de gestores de projeto, se olharmos para a quantidade enorme de estatísticas que existem relativamente ao sucesso ou insucesso dos projetos, podemos nos assustar um bocadinho. Eu não consegui encontrar nenhum gráfico mais atualizado, este é de 2018. Deixem ver, isto que aqui está, que não chega aos 20%, são projetos que foram um falhanço completo. Estes falharam por falta de orçamento e por aí fora. E há, se vocês googlarem pelo tema,
há milhentos relatórios, há milhentas abordagens, umas mais académicas, outras mais daquelas coisas tipo feito uma revista, há milhentas abordagens destas. Agora, temos que distinguir vários tipos de projetos que falharam, porque eles não falham todos pelo mesmo motivo. Há uns que falham porque têm mesmo que falhar, porque não há volta a dar e aquilo vai mesmo falhar. Porque muitas vezes a ideia não é assim tão boa como estava à espera. Outras vezes também acontece que o nosso sonho é uma coisa, mas depois a realidade é aquela coisa muito irritante que não se deixa moldar pelos nossos sonhos e por isso às vezes a coisa não corre muito bem. Mas depois há outros cenários, como nós estamos a viver recentemente, em que há uma coisa muito irritante chamada contexto que resolve alterar-se sem nos pedir autorização primeiro, não é? E o contexto, assim, de um dia para o outro altera-se e toda a nossa realidade se altera e às vezes coisas que podiam ser absolutamente extraordinárias de repente deixam de ser. Por vezes também há coisas que por isso simplesmente não deram certo, porque não deram certo, porque falharam, mas por isso a gente tem que experimentar primeiro para depois ver se falha ou se não falha. O problema é que ainda continuamos a viver numa sociedade que ainda, menos do que século passado, é verdade, mas ainda há uma tentação excessiva para penalizar o erro. Ora, só não faz erros quem não faz nada. É tão simples quanto isso. E isto é a promoção do cinzentismo. Ainda que há 15 dias atrás, um indivíduo que eu conheço estava-me a contar que lá no sítio onde ele trabalha, um organismo bastante grande, as pessoas já sabem que quem não fizer absolutamente nada, nunca se chegar à frente com nada, nunca tomar uma iniciativa, nunca dar nenhuma opinião, não lhe acontece nada. Não o despedem, também não o promovem, mas não lhe acontece nada, fica ali tranquilamente a deixar passar os dias até à reforma. Se por acaso tiver a ideia de fazer qualquer coisa, aquilo vai ser visto à lupa e qualquer falha de qualquer vírgula é um cargo nos trabalhos. Isto é a promoção do cinzentismo. Deixa-me cá estar sossegadinho, porque enquanto não derem por mim, não me chateiam e não me acontece nada. Ora, nada evolui desta forma, como é evidente, porque, como todos nós sabemos, é a falhar que aprendemos. Basta olhar para as crianças, como é que elas aprendem a andar, têm que ir muitas vezes para as tantas poder andar, e alguns até correr, e alguns até ganhar medalhas a correr muito e depressa. E depois há aqueles projetos que falham, porque por isso simplesmente foram mal geridos. Ponto final. E também há muitos. E há muitos estudos, há muitas listas, há muitas estatísticas sobre isso. E quando nós começamos a olhar para isto é apenas um boneco, há milhentas coisas destas. Quando começamos a olhar para isto, percebemos que um dos principais fatores que está ali por trás disto são as pessoas. Porque mal ou bem, as pessoas que estão envolvidas em qualquer coisa lá vão buscar as competências técnicas que necessitam para as fazer e tecnicamente as coisas acabam de estar bem feitas e não é por aí que as coisas falham. Raramente é por questões técnicas. Vejam este gráficozinho da Gartner. A parte técnica é ali o cor de laranja. É 1% dos projetos que falham, sobretudo por questões técnicas. São sempre as pessoas que vão fazer a diferença. E como são sempre as pessoas, o que nós temos que fazer é tentar arranjar maneira de aumentar a probabilidade para que essa diferença seja positiva. São as pessoas que fazem a diferença, como é que elas podem fazer uma diferença positiva? Ora, aqui, ao contrário da abordagem que muitas organizações adotam, que é, começam a ouvir falar desta história da gestão de projetos, muito bem, gestão de projetos, então tá bem, vamos lá pegar nisso. Qual é que é o software que a gente precisa? Não são as ferramentas que fazem com que as pessoas passem a ser boas. As ferramentas servem para ajudar. Mas um macaco com martelo continua a ser um macaco com martelo. E não é mais do que isso. Por isso, as ferramentas só por si não chegam. E ler os livrinhos só pode ajudar, mas também não chega. Temos que pôr em prática. Temos que fazer, temos que meter as mãos na massa, mas com as ferramentas, o conhecimento, as competências, e por isso o que é que falta no meio disto tudo são as competências, que é o somatório disto tudo. Como é que nós podemos desenvolver as nossas competências? Como é que nós podemos verificar se temos as competências necessárias? Bom, aqui, ponho aqui o meu chapéu lá para o JEP,
A APOGEP representa em Portugal, é associada do International Project Management Association e tem o referencial de competências individuais, as competências que a pessoa tem que ter para levar a cabo, para desempenhar o papel de gestor de projetos. Este documento que está ali o link é gratuito, podem ir lá buscá-lo, fazer download do documento, e há um modelo de certificação associado, depois se quiserem vão ao site da APOGEP e da IPMA e têm essa informação. Gestores de projeto, há muitos, de muitos estilos, é só escolhermos a camisola e vermos qual delas é que queremos usar. E eu ainda tinha aqui mais uma outra coisa, não, mas para ficarmos com tempo para perguntas, que eu já gastei 21 minutos, ainda vamos aqui a este só para vos mostrar aqui uma coisa que é importante e que tem a ver com o seguinte: o que é que faz com que, mesmo quando já temos pessoas certificadas, com todas as competências, com as ferramentas, com tudo isso, falha? Aquilo que eu estava a dizer há pouco. Aparece um projeto, e um projeto é, por natureza, transversal. E qual é a abordagem comum em muitas organizações? Eu tenho aqui, não era isto que eu queria, ainda não é nas perguntas, tenho que mudar aqui. Desculpem lá. Então, está aqui. Pronto. Eu tenho aqui o meu projetozinho, e a abordagem das organizações é pensar, ora, muito bem, o que é que este projeto envolve? Olha, eu vou precisar aqui da intervenção do pessoal do marketing, e vou precisar aqui da produção, e vou precisar aqui do pessoal da informática, e por aí fora. E agora, aqui do marketing, vou precisar aqui do pessoal do marketing de não sei de quê, do marketing não sei o que mais, e da área Y. E daqui vou precisar da Maria de Manuel Joaquim, e daqui da Felizmina, da Felisberto e do Brancácio, e por aí fora. E aqui a mesma coisa, e por aí fora. E pronto. E eu começo a ver aqui o que é que eu vou precisar para o meu projeto. E depois vou chegar à conclusão que vou precisar aqui de uma série de pessoas de várias áreas e começo a estruturar o meu projeto desta forma. E a que é que isto me vai conduzir? Isto vai-me conduzir é que o pessoal do marketing vai olhar para a parte que lhe toca do projeto, a achar que aquilo é um projeto, o pessoal da produção olham para a sua parte do projeto, a achar que aquilo é outro projeto, e por aí fora. E cada área funcional vai olhar para a sua parte do projeto como se isso fosse um projeto. À espera que depois, no fim, alguém irá esperar que, no fim, tudo aquilo se junte no topo da pirâmide e dê origem a um novo espetacular produtor-serviço e depois que já isso não deu. Porque isto é a morte de qualquer projeto. O desafio está aqui. Não é o projeto que se tem que adaptar à estrutura específica da organização, ao organigrama da organização. A organização é que tem que ter a capacidade de se adaptar às características particulares de cada projeto, porque não há dois projetos iguais. É uma das características de um projeto, é ser sempre único. E enquanto as organizações não perceberem isso e continuarem a pegar em projetos, parti-los todos aos bocadinhos e enfiar cada bocadinho numa área funcional, isto é aquilo que nós em Portugal chamamos o funcionamento em quintas e que os americanos têm uma imagem mais forte para isto, que é o funcionamento em silos. E enquanto a gestão de projetos for feita em silos, e não sou eu só a dizer, está escrito em muitos artigos, em muita coisa publicada por muitos especialistas, a gestão de projetos em silos é a morte da gestão de projetos. Ora, e agora então sim, vou parar aqui a minha partilha para passar ao André Dias. António. Ok, muito obrigado. Vamos lá ver se isto... Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado à ANS pelo convite que foi feito. Eu estou aqui com um chapéu institucional, que é o chapéu institucional da IPMA. O Miguel há pouco estava a referir a IPMA e a sua ligação em Portugal à Associação Portuguesa de Gestão de Projetos. E falar-vos um bocadinho naquilo que, mais filosoficamente do que aquilo que o Miguel vos esteve a apresentar, por aqui a parte chata, isto aqui também vocês já ouviram um pouco as minhas referências a este nível, mas o grande desafio que nós vamos ter num mundo pós-pandemia. Na prática, estamos a viver isto já praticamente há um ano. Os desafios
estão aqui, estão latentes, e mais do que nunca nós temos que pensar, nós enquanto gestores de projeto, temos que pensar claramente quais são os desafios que vamos ter pela frente, porque tão cedo, provavelmente, não nos vamos livrar de alguns dos problemas que estamos a vivenciar. E quando nós olhamos um pouco para toda esta situação, começamos a perceber claramente que as organizações que o Miguel estava a falar têm estado a reinventar-se e, no fundo, a situação da pandemia acabou por testar muitas organizações e a capacidade que essas organizações têm para lidar com os projetos e para lidar com os programas. É claro que alguns projetos e alguns programas conseguiram se adaptar de uma forma rápida. Sensivelmente em maio do ano passado, eu fiz um survey para a Associação Portuguesa de Gestão de Projetos para tentar perceber qual é que era o impacto que a pandemia estava a ter nas organizações essas que, no fundo, acabam por ter os projetos como o seu motor. Não se esqueçam que hoje em dia cerca de 40% do PIB mundial é gerado por projetos. Não vale a pena nós estarmos a pensar que aquela vaquinha que há bocado o Miguel, de uma forma subreptícia, falava, não existe nas organizações. Nós continuamos a ter uma vaquinha, que é a vaquinha das operações, que faz pingar a moeda todos os dias nas organizações, mas se não formos capazes de alimentar ou retroalimentar essa vaquinha, que é a vaquinha da operação, provavelmente vão lá parar à quinta das tabletas, como o Miguel vos mostrava. No fundo, esse é um dos aspectos cruciais para as organizações do século XXI, é esta capacidade de pensarem que sem projetos, sem programas, no fundo, sem este tipo de iniciativas, dificilmente algumas das organizações vão conseguir sobreviver. E todo este impacto que a própria pandemia provocou nas organizações obrigou a organização a olhar o seu negócio e a recorrer, nomeadamente, à digitalização e ao trabalho remoto. Provavelmente todos vocês que estão aqui a assistir hoje a este webinar, ou estão nas vossas empresas minimamente protegidos, ou estão a trabalhar de forma remota. E as coisas continuam a acontecer. E esse é o nosso desafio. E, portanto, temos organizações que conseguiram, no fundo, reinventar-se, temos aquelas que têm atrasos significativos nos seus projetos e outras mesmo que acabaram por cancelar projetos, e isso é um dos aspectos também que importa a refletir. E depois, como o Miguel também focava aqui, há aqui há um mundo novo, há este mundo VUCA, que no fundo não é recente, nós já o vivíamos. Obviamente, quando estamos a falar de projetos, estamos sempre a falar de incerteza, só que começámos a juntar aqui mais o sal e a pimenta, no fundo estas ambiguidades que surgiram com a pandemia, um maior ou o elevar de uma complexidade por força das necessidades que a própria organização tem dessa própria reinvenção, e no fundo este conjunto de reflexões começam-nos a colocar aqui um desafio. É que na realidade, quando nós estamos a olhar a situação atual, parece-me, no meu ponto de vista, existirem aqui 4 pilares comuns de resposta e impacto para uma entrega eficaz dos nossos projetos. Por um lado, as organizações tiveram que reagir, portanto, há este conceito aqui de reação, de uma mudança rápida e em larga escala da própria digitalização, os impactos necessários. Isto obrigou a reformular processos, a reformular a própria governance das organizações. Não se esqueçam, quando vocês estão em ambiente de projetos, o vosso projeto é uma organização per si, só que é uma organização temporária. O Miguel falava na definição de projeto enquanto único, enquanto singular, mas nós não nos podemos esquecer que existe um governo específico deste tipo de iniciativas, e isto obriga-nos a mudanças significativas na forma de trabalho, de forma a que se mantenha alguma eficácia. Não se esqueçam que, quando estamos a gerir projetos, nós não podemos olhar única e exclusivamente àquilo que é a eficiência da organização, nós temos que olhar também à eficácia. Não basta trabalhar, há que trabalhar bem, portanto, temos que ter isso em consideração. E têm que pensar também que os gestores de projeto, por natureza, em termos de competências, há bocado o Miguel falava na questão das competências e em como a IPMA, no fundo, olha a gestão de projetos muito focado no indivíduo.
acaba por levar a cabo este aspecto que é extremamente importante, ainda por cima num contexto atual, que é esta resiliência que os gestores de projeto têm que possuir. E esta resiliência obrigou-nos muitas das vezes a refletir em questões fundamentais, em que o próprio projeto, em termos do seu próprio âmbito, teve que ser repensado, teve que ser, de alguma forma, olhado numa perspectiva de reavaliação do próprio caso de negócio, e tudo isto acabou por criar mecanismos novos que, no fundo, estão associados àquela mudança, que é a mudança preconizada pelos próprios projetos. E depois mais estes dois pilares, o pilar da recuperação e a nova realidade. No fundo, estamos a definir novas direções. Agora está na mão de quem está no terreno, a arregaçar as mangas, no fundo, e ser capaz de entregar. Porque gerir projetos, no fundo, é entregar, quer que vocês queiram, quer não. E temos que pensar sempre nesta lógica da crise e da oportunidade. Quando a porta fecha, abre-se uma janela. E vocês têm que pensar muito, se estiverem com projetos em mãos, numa lógica de sair fora da caixa, saírem do vosso ambiente natural e pensarem que são capazes de dar o pulo do gato, okay? Encontrando benefícios desta nova realidade que nos foi imposta pela própria situação pandémica. E, no fundo, à medida que voltarmos a um novo normal, é provável que uma série de novas formas de trabalho sejam mudadas para sempre. Esta é a minha convicção. Ou seja, nada vai voltar a ser como era no passado. Na realidade, aquilo que nós vamos viver é algo completamente novo. Provavelmente, em vez de estarmos nos nossos escritórios 5 dias por semana, somos capazes de estar 2 dias. Há um reinventar até da própria organização. E esse talvez seja um dos aspectos fulcrais que a própria pandemia nos trouxe, que é uma nova forma até de vermos o próprio trabalho e a forma como, na realidade, vamos ter que conciliar algo que não estava a ser bem conciliado, que era este balancear da nossa vida profissional e a nossa outra vida. Porque há mais qualquer coisa para além daquilo que é o nosso trabalho, como eu costumo dizer. Eu, quando me formei, eu fui trabalhar por fora, e foi logo um dos primeiros ensinamentos, é que, independentemente de estar de roda livre, como se costuma dizer, e esta roda livre era poder chegar ao escritório às 7 da manhã e às 10 da noite ainda estar a trabalhar, ao fim de um mês de trabalho, o meu manager, que ainda hoje é meu amigo pessoal, chamou-me e disse-me que deveria ter existido um erro de casting quando me contrataram. Tinha sido contratado por uma multinacional para uma coisa que não tinha nada a ver com projetos nem com programas. Eu tinha sido contratado para gerir produto numa multinacional e de um momento para o outro disse-me: há aqui um erro de casting porque você foi contratado para pôr um grupo de pessoas a funcionar pelas competências que você possuía, e só que tem que terem atenção que o horário de trabalho aqui na companhia é das 8 às 5 da tarde e que às 5 da tarde nós estamos a fechar o edifício e eventualmente estamos todos a ir para um bar beber uma pint. Portanto, tenham isso em consideração quando nós estamos aqui a falar desta nova realidade. E depois o desafio de novas competências que eventualmente vão ter que surgir por força do Covid. Okay? É que, na realidade, o gestor de projetos tem que ser ágil. Hoje está muito na boca do mundo falarmos de agilidade, falamos de agilidade para todas as áreas e mais algumas. Não nos podemos esquecer que a agilidade nasce num setor de atividade específico, nasce nas tecnologias de informação, pela incerteza que os próprios projetos apresentavam, pela própria necessidade que muitas das vezes não era corretamente transmitida por parte de quem era responsável do projeto aos gestores de projeto. Mas eu costumo dizer que nós, gestores de projeto, sempre fomos ágeis. E, portanto, nós sempre conseguimos dar o pulo do gato quando era necessário. Depois, questões que têm a ver com o aspecto pessoal, muito associadas àquelas que são as competências comportamentais que estão descritas naquele olho de competência que é preconizado pela IFMA. E quando estamos aqui a olhar para o olho da competência, não só estamos a olhar para os aspectos técnicos, mas estamos a olhar também para os contextos em que muitas das vezes os projetos gravitam, e estamos a olhar também para a parte do perfil comportamental do gestor de projeto, em que eu vou ter que forçosamente entrar por domínios, nomeadamente inteligência emocional, quando começo a olhar para questões relacionadas com empatia, ou quando eu começo a olhar para questões que estão relacionadas com a liderança e com novos modelos de liderança muito mais colaborativos do que aquilo que eram no passado. A liderança, numa perspectiva de gestão de projetos,
é muito associada a uma liderança situacional. Toda esta alteração que estamos a ter está-nos a obrigar a reformular o modo de trabalho, em que conceitos como a confiança são fundamentais. É óbvio que para alguns de nós que já tínhamos o hábito, entre aspas, de trabalhar em geografias dispersas no mundo e a gerir projetos dispersos no mundo, aquilo que nós tínhamos, vamos imaginar, tínhamos uma equipa na Índia, uma equipa na África do Sul, uma equipa no Brasil, e vocês não conseguem estar simultaneamente na Índia, na África do Sul, no Brasil, a gerir essas equipas que estão deslocadas. Portanto, tinham que utilizar já nessa altura ferramentas, algumas arcaicas, mas que estavam a apontar para a virtualização. E tudo isto obrigava a quê? Que o gestor de projeto criasse mecanismos de confiança com as suas equipas que estavam dispersas no terreno. E depois dar visibilidade à equipa como um indutor de produtividade, criando o quê? Confiança, confiança, confiança. No fundo, é este o desafio. É óbvio que quando nós estamos a olhar para este mindset da agilidade, pensem num exemplo como este. E este é um exemplo atual. Imaginem gerir a operacionalização de um hospital com 4.000 camas em 9 dias. Isto que vocês estão a ver neste momento é algo que foi feito no Reino Unido durante a pandemia, em que um gestor de projeto teve a incumbência de, em 9 dias, pôr a funcionar um hospital com 4.000 camas. E, portanto, é possível, nós somos capazes, as organizações acreditam, mas a única forma de isto ser possível é a necessidade de existir uma verdadeira gestão de projetos dentro das organizações e as organizações estarem preparadas para o efeito. Depois, questões que têm a ver com a liderança colaborativa, com a empatia, que no fundo já estávamos aqui a deixar-nos algumas pontas, muito associado a estes aspectos que estão relacionados com competências comportamentais, em que nós vamos ter que desenvolver, suportadas nas novas tecnologias. Pensem, por exemplo, no boom que a indústria 4.0 acabou por nos trazer, que despoleta, nomeadamente, aplicações de inteligência artificial, que algumas delas podem ser aplicadas, nomeadamente, em prol da própria gestão de projetos, permitindo que o gestor de projetos se foque naquilo que, na realidade, é o seu desafio, de estar efetivamente a gerir, deixando aquele tipo de atividades ou de tarefas mais rotineiras, mais mecanizadas, para que a máquina eventualmente o possa fazer. E isto vai nos ajudar ainda de outra forma, é que a utilização de ferramentas de inteligência artificial vão permitir que o gestor de projeto tenha ferramentas para a tomada de decisão muito mais assertivas, muito mais acutilantes, muito mais preparadas do que muitas das vezes nós estarmos quase numa lógica de achómetro a tentar encontrar a melhor solução para um problema que temos entre mãos. E para isso, a mentalidade inovadora. Não há outra forma de termos este mindset senão com uma mentalidade perfeitamente inovadora, em que a ideação, a prototipagem, o teste de ideias vão fazer parte do nosso dia-a-dia. E a questão da visibilidade da equipa como um indutor de produtividade. Uma vez que as nossas equipas vão estar deslocadas, uma vez que muitas delas estão a trabalhar de forma remota, eu tenho necessidade destas caixas de ferramentas que o gestor de projetos vai tentar utilizar, e a chave para tudo isto passa por darmos visibilidade. Ou seja, as próprias equipas vão se sentir, entre aspas, obviamente, muito mais importantes do que eram até agora, por força de todo este novo modelo, de toda esta mudança de paradigma que vamos estar a viver. Sabendo que reconstruir as nossas economias não vai ser fácil, mesmo que as organizações consigam recalibrar os seus negócios e estabelecer novas estratégias, eles vão continuar a ser desafiados no seu dia-a-dia, e é aqui que entram depois os gestores de projeto com as competências técnicas, com as competências comportamentais e contextuais, para levar as organizações pós-Covid. E este é o nosso desafio e, no fundo, a proximidade que hoje um gestor de projeto tem com a gestão de topo da organização é muito maior do que no passado, porque, na prática, o gestor de projeto acaba por se comportar como este agente da mudança. E, muito rapidamente, para concluir, se a crise do Covid nos ensinou alguma coisa, é que as mudanças disruptivas podem atingir o mundo a qualquer momento. Mas essa mudança também pode ser uma oportunidade para construir melhor do que nunca.
não se esqueçam, é deste bonequinho que vos deixo para fecharmos aqui a nossa sessão. É que não é o mais forte, não é a mais inteligente das espécies que sobrevive, mas sim aqueles que têm a capacidade de aceitar e de se conseguirem adaptar à mudança. Muito obrigado. Muito obrigado, António Andrade e Miguel Carvalho, pelas vossas intervenções muito práticas e cutilantes. Obrigado. Íamos então, e porque temos efetivamente tempo, espaço para o efeito, deixar aqui agora os minutos para os nossos participantes, que ascendem já aqui, já passam aqui dos 60 participantes que estão aqui em direto connosco, possam colocar as suas questões. Enquanto as questões nos vão sendo colocadas, eu deixava aqui já uma questão para reflexão, que tinha a ver com o seguinte: aquele quadro IPMA que apresentaram do conjunto de competências, das skills que são necessárias para certificar um gestor de projetos, que integram, por um lado, quer os conhecimentos, quer depois a prática de colocar a mão na massa e executar e gerir projetos. Se tivessem que eleger 2 ou 3 competências que, na vossa perspectiva e face à vossa experiência, são absolutamente centrais, tendo em conta os desafios atuais que vivemos, quais é que seriam? Eu, pelo meu lado, da parte das pessoas, as competências estão divididas em três categorias. São competências do domínio das pessoas, competências do domínio da prática e competências do domínio da estratégia. As competências do domínio das pessoas são os vulgarmente chamadas soft skills. E eu aí, claramente, escolhi 2, que é a comunicação e a liderança. Penso que dentro da liderança podemos incluir, apesar de terem competências à parte, da parte da gestão de equipas e tudo mais, mas, enfim, podemos de alguma forma associá-las. Na parte das competências técnicas, as 2 que eu escolheria é, sem dúvida, a gestão do âmbito e a gestão dos riscos. Quer explicar um bocadinho porquê? Em função da sua experiência? A gestão dos riscos é simples. Um projeto sem riscos é um projeto em risco. Okay. E por acaso foi engraçado que eu e o António ainda ontem tivemos uma reunião onde havia alguém que nos perguntava: mas então vamos às direções e administrações e tudo, falar nos riscos do projeto? Claro que sim. Óbvio. Obviamente, o trabalho não é indicar uma carrada de riscos e agora ficamos todos a chorar, a dizer isto vai ser uma desgraça. Isso não é o seu trabalho no show de projeto. É encontrar os riscos e depois implementar medidas para lidar com eles. Mas vamos encontrar muitos riscos. Quanto mais encontrarmos, melhor. Quanto mais riscos nós encontrarmos na fase de planeamento, menos problemas vamos ter mais à frente. Ou se as coisas acontecerem, nós já temos na manga as cartas para jogar. E por isso, claramente que sim. A parte do âmbito. É claro que aqui depende um bocadinho do tipo de projeto e da abordagem, se estamos a falar de abordagens mais preditivas ou adaptativas, mas um dos problemas em muitos setores de atividade é o chamado já agora. E quando o âmbito do projeto não está devidamente definido, ou quando está assim definido em traços muito largos, aquilo é um saco sem fundo onde cabe lá tudo enquanto está nada lá dentro, não é? António. Não, só deixar aqui um outro aspecto, que é um aspecto montante, que é o aspecto, Miguel estava a falar dos domínios do olho da competência do gestor de projeto e o domínio da perspectiva, que no fundo é o contexto dos nossos projetos, e a importância da estratégia como um indutor precisamente dos nossos projetos e dos nossos programas. Se a organização não é capaz de definir corretamente a estratégia, nós corremos os riscos de estar a executar projetos que não agregam valor à organização. É um facto que no tempo das vacas gordas isto era fácil, porque era saco sem fundo. Íamos aos mercados, os mercados davam para especular, nós fazíamos uns bonitos e tapávamos o sol com a peneira. Hoje os recursos são cada vez mais escassos nas organizações. Nós temos que cada vez fazer mais com menos. E se a estratégia não estiver minimamente desenhada, minimamente calibrada, os resultados depois vão ser verdadeiramente um fracasso. O Miguel, há bocado, na apresentação dele, mostrava-vos alguns gráficos, nomeadamente de sucesso e de fracasso nos projetos. E, lamentavelmente, independentemente de haver organizações como a IPMA, organizações como a PMI nos Estados Unidos,
que se preocupam com o apostolado destas boas práticas de gestão, nós continuamos a não ver diferenças significativas nos projetos. Basta nós olharmos e abrirmos um jornal para vermos coisas escandalosas, como, por exemplo, dar-vos o exemplo do parque escolar, que tinha desvios de 400% em termos de prazo e em termos de orçamento. Portanto, tudo isso depois acaba por ser relevante, principalmente quando a economia está no estado em que se encontra e que nós vamos ter necessidade de injetar, de alguma forma, mecanismos de recuperação. Vocês acham que globalmente, às vezes, estas lacunas naquilo que é a gestão de projetos, o cerne da questão está ao nível da capacitação, ao nível da falta ou ausência de formação das pessoas neste âmbito? Vamos lá ver. Nós sempre fizemos projetos. E se nós olharmos às nossas organizações, principalmente às do Burgo, até porque estamos aqui a falar para as nossas organizações do Burgo, eu costumo dizer, eu fui presidente durante 9 anos na Apogep, e lembro-me de ter dado uma entrevista aí para um Pasquim, em que a pergunta que me faziam é o que é que acha da situação da gestão de projetos em Portugal? A questão é que a gestão de projetos parte de um princípio que é o princípio do planeamento. E nós somos péssimos a planear. Nós temos uma alergia total a planear o que quer que seja. Porque nós somos excelentes na arte do desenrasque. Ou seja, nós historicamente sempre fomos excelentes a desenrascar. Ora, é um dos elementos de competência do ICB, é um dos elementos de competência. Não se chama desenrasque, chama-se engenho, que é assim mais... É mais chique, é mais chique. O que é um facto é que todo esse contexto depois leva-nos a pensar que perante a situação atual, se algo for feito de uma forma ad hoc, a probabilidade das coisas correrem mal é extremamente elevada. E das duas uma, o Miguel falava dos riscos e dizia que o projeto que não tenha riscos é um projeto em risco. A única maneira de nós eliminarmos o risco é não fazendo. Portanto, agora decidam o que é que querem. É o slide dos Simpsons, é não fazer nada. Então a decisão é não fazer ou planificar muito bem. Passa muito por um planeamento, e um planeamento minimamente coerente em função daquilo que, na realidade, a organização necessita para um determinado momento. E passa para as organizações perceberem qual é o papel do gestor de projeto. Porque aquilo que acontece em muitos casos é que o gestor de projeto é o desgraçado que vai passar no corredor e que leva uma etiqueta colada na testa. É aquela andota militar, está tudo alinhado, perde-se um voluntário, toda a gente a um passo atrás, o distraído é o agarrado. Pronto? E que tinha uma quantidade de coisas para fazer e agora ainda leva com mais este pincel ter que gerir um projeto. Não sabe como, nem porquê, nem de que maneira, e continua a ter um chefe que lhe dá na cabeça todos os dias, por causa do trabalho do dia-a-dia e não por causa do projeto, porque o projeto até nem é dele, o projeto é um projeto transversal, envolve vários outros departamentos, ninguém sabe onde é que aquilo está e a quem é que pertence, e pronto. Ou então, como eu também já vi em algumas organizações, dizerem não, eu na minha organização, não, eu sou gestor de projetos, só faço gestão de projetos, mas a parte financeira não sou eu que trato disso, isso é o departamento financeiro. Então, e como é que vocês sabem se metem a Maria ou a Manela a trabalhar no projeto, mas não sabem qual é o custo hora de cada uma dessas pessoas? Não, isso a gente não trata disso. Então, como é que um gestor de projetos pode gerir um projeto se não gera uma das componentes importantes do projeto, que é a parte do dinheiro, que a gente não faz projetos com ar e vento, não é? Estas coisas custam dinheiro. Não percebem. Não percebem e é um problema que, lá está, eu na minha apresentação dizia a 25 anos, porque aqui já está um bocadinho desatualizado, já lá vão 30, não é? Pronto, até um bocadinho mais. Esta história, e o que eu vou dizer agora a seguir, felizmente tem estado a melhorar devagarinho ao longo dos anos, mas ainda assim, é que em muitas organizações ainda não continua a haver aquela noção de que o gestor de projeto é a pessoa que tem que ser o chefe dos outros todos e que vai estar ali no terreno a executar a maior parte das atividades do projeto. Isto não é um papel de um gestor de projeto. Não tem nada a ver com isso. E só que a maior parte das organizações não perceberam isso. E aí é que está uma das muitas dificuldades.
Ok. Passando então aqui a duas questões, eu acho que conseguem ver aí, se calhar é mais fácil do que estar. Eu estava aqui a ver uma pergunta aqui da Marisa Lange. Sim, temos duas perguntas da Marisa Lages, é uma pergunta para a qual solicitava então também a vossa resposta, e depois tenho aqui uma questão que foi colocada também pelo Miguel Almeida, que tem a ver mais com as questões de eventuais apoios para estas certificações na área de gestão de projetos ou eventuais prémios, que ele refere aqui que já ganhou 4 projetos, e gostaria de saber se existe algum apoio que se aplique à sua área de negócio. Ok. Então, no caso da Marisa, ela pergunta: o mais difícil não será criar uma comunidade em torno de um projeto? Quanto tempo as lideranças gastam a tentar criar a noção de projeto na cabeça dos seus trabalhadores? Queres, Miguel, dizer qualquer coisa a esse respeito? Ou queres que parta já para a aplicação? Felizmente, cada vez melhor ao longo do tempo, mas ainda há aí um grande déficit. Há muitas... aconteceu-me, em muitos casos, em muitas empresas portuguesas, algumas das maiores, de ter lá dado bastante formação em gestão de projetos, e havia uma brincadeira que eu fazia comigo próprio. É que aquilo só dependia em que dia do curso é que a coisa acontecia. Mas acontecia sempre. Sempre. Que era alguém perguntar-me: alguns dos meus chefes já cá teve. Sempre. A pergunta não falhava nunca, nunca, nunca. Algum dos nossos chefes já cá esteve. Porque o que acontecia é que havia ali uma quantidade de gente que de repente começava a falar uma língua nova e quem estava em cima não percebia. E quando quem está em cima não percebe, isto que está aqui na sua pergunta, de facto é pertinente, mas é nas organizações onde os níveis de chefia não percebem o que é que isto não é sequer tema, porque eles não percebem que isto possa ser tema. Isto é tema e faz-se bem. Há organizações onde estão a fazer isto até bem feito, naquelas organizações que ou os atuais chefes, quando vieram de baixo já com um conhecimento do que é que isto era, ou então tiveram a inteligência de dizer: bom, deixa-me lá perceber primeiro isto, antes de depois meter a malta toda a fazer uns cursos de uma coisa que eu nem esqueci o que é nem para que é que serve. Se isto é para nós trabalharmos de uma forma diferente, uma coisa é coisas técnicas, aprender a trabalhar com uma ferramenta. Agora, passamos a trabalhar de uma forma diferente, é preciso que a organização esteja alinhada. E nem sempre está, não é? Pronto. Por isso, algumas organizações já estão a fazer esse trabalho e a fazer esse caminho. E nós, nestes eventos, após-GEP e tudo mais, cada vez mais começamos a ver pessoas que não são só as pessoas no meio da tabela lá para baixo, as outras também já aparecem. Eu só queria dar aqui uma chega, e é uma chega muito, muito simples. O grande problema das organizações aceitarem a gestão de projetos como uma abordagem para o seu negócio compromete muitas das vezes aqueles que depois no terreno fazem parte das equipas de projeto. Talvez o melhor mecanismo que uma organização possua para avaliar os seus colaboradores passe precisamente pela utilização de algumas das práticas que são preconizadas pela gestão de projetos. E aí nós conseguimos perceber as tais ineficiências. O Miguel falava daquele indivíduo que não fazia nada o dia inteiro e não se mexia e estava tranquilo. Ora, a partir do momento em que exista uma cultura de gestão de projetos dentro da organização, em que eu tenha processos minimamente desenhados, em que eu tenha ferramentas para me suportar esses mesmos processos, eu consigo perceber claramente o que é o trigo e o que é o joio. Okay? E esse é um dos problemas que nós também temos nas organizações, é que a partir do momento em que nós controlamos, as pessoas não gostam de ser controladas. E a gestão de projetos é feita com base no tal planeamento que eu há bocado referia. Portanto, a partir do momento em que eu começo a ter controlo efetivo, eu posso chamar a quem de direito os bois pelos nomes. E, portanto, isso que cria muitas das vezes mal-estar. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu também tenha o empowerment por parte da gestão de topo da organização, que tem que entender qual é que é o valor que a gestão de projeto traz para o seu negócio. Posso-vos dar um exemplo muito rápido, que o negócio da gestão de projetos pelo mundo não é propriamente aquilo que o gestor de projetos oferece. Vamos imaginar que o gestor de projetos oferece um salário na casa dos 10 mil euros em algumas geografias. Okay? Esse não é um negócio para o gestor de projeto. O negócio para o gestor de projeto é quanto é que ele vai conseguir ganhar se conseguir criar sinergias dentro do projeto
que permitam entregar o projeto mais cedo e então colocar o produto ou serviço numa forma mais rápida no mercado, ou se consegue eventualmente fazer poupanças em termos dos custos do projeto. Ora, estes diferenciais são aqueles que o gestor de projeto à cabeça pode negociar não só para si, mas para a sua equipa, porque essa é que é a boa prática. Okay? E, no fundo, criar aqui commitment, como dizem os anglo-saxónicos, compromisso entre todas as partes envolvidas para fazer acontecer. E esse é que é o desafio. Só que depois o que é que acontece? Em algumas organizações fazem isso em teoria, porque dizem que fazem isso tudo, e um dos sítios onde se vai buscar esse dinheiro para distribuir é, por exemplo, nas reservas de contingência, porque havendo uma boa gestão de risco, chega-se ao fim do projeto, não se gastou aquele dinheiro todo, e isso poderia, uma das hipóteses seria, a partir daí, tirar ali uma percentagem do que ficar na reserva de contingência para distribuir para a equipa. Agora, há empresas que não deixam os gestores de projeto tocar sequer nas reservas de contingência, porque o valor que está na reserva de contingência é a margem de lucro do projeto. E por isso não admitem que ninguém toque na margem de contingência. Então, se há algum risco que acontece, o que é que a gente vai dar à nossa vida? Onde é que a gente vai buscar o dinheiro para tapar o buraco? O problema é a vossa reserva de contingência, não é para mexer. Não tantos. Pronto, está tudo estragado. Ok, espero, a Marisa diz aqui que é verdade, portanto, agradecer a vossa resposta. Relativamente à questão do Miguel Almeida, parece-me que até é uma questão mais ao nível de apoios. Portanto, Miguel, se calhar seria melhor se nos enviar um e-mail para o endereço de e-mail que eu partilhei aqui, portanto, no bate-papo para o Foco Hoje, explicitar o tipo de apoios que está a procurar. Já referiu qual é que é a sua área de negócio. Nós remeteremos aqui internamente para o nosso departamento de apoios a projetos e receberá um contacto direto da nossa parte, no sentido de lhe prestar essa informação, se lhe parecer bem. Pois isso aí não é propriamente a nossa área. Não... Sim, eu na altura ainda fiquei a pensar que seria algo relacionado com algum concurso a projetos, e sei que a Apogep desenvolve anualmente aquele concurso para premiar os prémios, isso sim. Sim. Fiquei na dúvida. Mas agora, depois de ele clarificar aqui a questão, tenho o nosso endereço de e-mail, envie-nos, por favor, e nós depois então responderemos. Só esclarecer aqui uma coisa, porque isso é uma confusão que a palavra projeto em Portugal serve para tudo mais um par de botas, não é? E como um dossiê de candidatura a fundos, alguém resolveu chamar a isso um projeto, porque chama projeto a tudo, muitas vezes as pessoas fazem confusão sobre o que é a gestão de projetos e o que é uma candidatura a fundos que pode ser para um projeto, mas pode ser para uma outra coisa qualquer. Pronto, não é bem a mesma coisa, e apesar do António, sobretudo, mais do que eu, também já ter andado nessa vida dos fundos comunitários, eu particularmente nunca fiz isso. Não é propriamente... E a própria comunidade europeia atualmente tem uma metodologia para a gestão de projetos que, no fundo, irá suportar, e é isso que se prevê no futuro, que venha a suportar todas estas candidaturas a apoios financeiros por parte da comunidade, e aqueles que são aplicados pela comunidade e aqueles que são aplicados depois nacionalmente, e que passará a ser o by the book de tudo o que é a gestão de projetos, que tem uma metodologia, que tem um conjunto de ferramentas, de artefactos para dar o suporte, e que também é algo em open source e que está disponível. Se vocês fizerem uma googlada, encontrarão referência em PM Square, PM2, no fundo. Ok. Tenho aqui também só uma questão prática colocada pela Laurinda. Está aqui a aparecer o nome completo. Laurinda, a perguntar se depois podemos partilhar as apresentações. Eu envio, só vou conseguir enviar isto amanhã, porque eu agora às 6 tenho mal a começar. Okay. Sem problema algum. Depois mando o PDF com os meus slides. Ok, nós então depois trataremos de enviar para esta base de dados das pessoas que se inscreveram aqui no webinar estas duas apresentações, aqui a pedido da Laurinda, que também já está aqui, a agradecer, de nada, disponha. Pronto, e a perguntar então se não houver aqui mais, não está aqui a surgir mais nenhuma questão, deixar aqui só mais uns minutos para ver se mais algum dos nossos participantes coloca mais alguma questão.
enquanto não colocam, se calhar passamos esta fase também já de, digamos, quase de despedida. Agradecer novamente, vou aproveitar também, porque estamos a falar de certificação de projetos, estamos a falar de capacitação, para partilhar aqui com os nossos, portanto, participantes, o link para quem quiser desenvolver as suas competências nesta área e obter uma certificação em gestão de projetos profissional, da certificação em gestão de projetos que vamos desenvolver a partir de março em parceria com a APOGEP e na qual quer o António Andrade, quer o Miguel Carvalho são formadores e, portanto, partilhei agora aí convosco também no bate. Não deixe-me interromper, sim. Só para as pessoas perceberem a importância da certificação. É uma coisa que é completamente incontornável e cada vez mais se vê isso. A procura por gestores de projetos certificados. Cada vez mais, em situações de concurso, o caderno de encargos pede que os fornecedores indiquem metodologia de gestão de projetos, quem vai ser o gestor de projeto, e, em alguns casos, já dizem que o gestor de projetos tem que ser certificado. Em situações de candidatura a fundos, já começam a aparecer cada vez mais cenários em que o facto de haver um gestor de projetos que é certificado não ser propriamente um fator obrigatório, mas ser um fator de majoração. E é uma questão de tempo. E o atual presidente da APOGEP, Pedro Engrácia, que ele é da entidade de serviços partilhados da administração pública, fez o ano passado um estudo, entre aspas, ele mesmo diz que foi assim uma coisa muito ao de leve e muito por alto. Chegou à conclusão que em Portugal existem cerca de 3.000, 3.500 gestores de projetos certificados nos vários modelos de certificação que existem, e que a partir do momento em que se começar a estabelecer a obrigatoriedade de tudo o que sejam projetos da administração pública terem um gestor de projeto certificado, iriam ter a necessidade de 25.000 gestores de projetos certificados. E que não temos. E por isso, se andarem um bocadinho a passear pelo LinkedIn, veem que nesta área da gestão de projetos cada vez mais se pedem gestores de projetos certificados. Olha, eu só queria deixar também uma chega, que agora é a tal cereja no topo do bolo. Quando se fez um survey há 4 anos na APOGEP para tentar perceber qual era o perfil do gestor de projetos nacional, chegou-se também à conclusão que aqueles que eram certificados tinham uma majoração no seu salário de 500 euros por mês. E só isso, per si, num mês, já paga a certificação inicial de um gestor de projeto. Ora, está uma mais-valia clara para investir nesta certificação. Nós, particularmente, também aqui na ES, também em função da experiência que temos no apoio a candidaturas, principalmente internacionais, o Miguel referia há pouco exatamente isso, que em Portugal isso está de forma crescente, mas em algumas candidaturas de apoio de caráter internacional já é uma exigência por parte de alguns países a questão de terem um gestor de projetos devidamente certificado. E, portanto, isso, efetivamente, daí a nossa aposta nesta certificação, porque realmente é uma área absolutamente essencial, por um lado, à gestão empresarial, e, por outro, esta questão de haver uma certificação, um cunho profissional que habilita a pessoa para o exercício da função. Portanto, podem verificar essa oferta aqui do nosso lado, contactem-nos, tenho os nossos endereços, os nossos contactos, e depois, se tiverem mais alguma questão ou dúvida adicional, disponham. Para terminarmos então, dava-vos então aqui só 2 minutinhos a cada um para umas notas finais, para nos despedirmos aqui dos nossos participantes. Bom, então eu aproveito aqui a deixa do Nuno, inscrevam-se no curso. Temos aqui um conjunto de formadores que trabalhamos juntos há muito tempo, e este curso tem, como é prática daquilo que normalmente fazemos, tem uma dinâmica muito própria, porque é um curso integralmente prático. O que nós fazemos é que no início arrumamos os participantes em equipas, e cada equipa depois tem o desafio de conceber um projeto no qual vai trabalhar ao longo do curso, e os vários conteúdos são apresentados para serem integrados nesse projeto, o que faz com que os participantes fiquem logo com aquela, não faltar a palavra correta, mas a passar logo pela experiência simulada, obviamente, mas da aplicação de teoria à prática, o que, de certa forma, lhes permite desenvolver competências para que, quando chegam aos seus locais de trabalho, tenham a capacidade de conseguir aplicar as coisas que aprenderam no curso no seu dia-a-dia. E depois, no fim,
tem a preparação para o exame de certificação e por isso é o 2 em 1, tem um curso e uma certificação internacional. A IPMA é uma confederação de associações de 74 países, o certificado é válido e reconhecido em 74 países do mundo. Ok, muito obrigado, Miguel Carvalho. António Andrade. É só deixar-vos também uma nota. Uma das formas de vocês se aproximarem da profissão, eu não gosto de lhe chamar função, gosto mais de lhe pôr o rótulo de profissão, porque forçosamente essa vai ser a tendência nos próximos anos, é vocês aproximarem-se das associações profissionais e como estamos aqui a falar provavelmente para uma plateia de jovens empresários, a própria Associação Portuguesa de Gestão de Projetos tem aquilo que é a Young Crew, ou seja, a jovem tripulação, que no fundo são aqueles que hoje começaram as suas carreiras, estão a dar os seus primeiros passos nesta área da gestão de projetos e que no fundo acabam por dinamizar e criar no fundo comunidade. E esse é um dos desafios também que a associação tem, que é esta criação de comunidade em termos da gestão de projetos. Eu deixar-vos só essa nota. Entrem dentro do site da APOGEP, acompanhem as iniciativas, praticamente semana sim, semana não, há webinars, há eventos virtuais, nesta fase é aquilo que pode ser, e pronto, e participa. Eu vou aproveitar também já deixar aqui o site da APOGEP rapidamente, partilhar com os nossos participantes. Ok, também tem aqui o site da APOGEP, como referenciado pelo António Andrade. Caros António e Miguel, muitíssimo obrigado pela vossa participação, pela partilha que realizaram aqui connosco em final de tarde e aproveito também para me despedir dos nossos participantes, agradecer a vossa participação, agradecer o tempo que disponibilizaram para estar aqui connosco, na certeza de que estamos a preparar novos webinars com reforço de competências, com reforço e partilha de conhecimento, de práticas que possam ser úteis e importantes para todos em conjunto ultrapassarmos os desafios que nos estão a ser colocados por esta pandemia, porque, apesar de tudo, as competências essas não podem ficar confinadas. Está bem? Muito obrigado, boa tarde a todos e fiquem bem. Muito obrigado. Obrigado.